Olá, meus amigos, estudantes e curiosos, sejam todos muito bem-vindos ao Universo das Exatas, muito bem-vindo a essa live exclusiva para você que está se preparando para os principais concursos na área de saúde, sobretudo esse concurso que está chegando aí da FunSaúde, e hoje nós vamos desbancar a FGV. É isso mesmo. Nós vamos conversar não só sobre a nossa matéria propriamente, mas também como pensa a banca, o que cai realmente. Você tem um edital enorme, mas será que tudo que está no edital vai cair nessa prova? O que você acha? Será que tudo que está lá no edital de fato vai estar na prova? É óbvio que não. A FGV é muito característica de que tem alguns assuntos que ela, sempre que coloca no edital, ela cobra na prova. Mas tem alguns assuntos que às vezes, mesmo estando lá no edital, não aparecem em prova. Então, nessa live, claro que o grande objetivo é nós abordarmos alguns assuntos que sejam extremamente relevantes e que eu vou dizer para você, olha, isso vai estar na sua prova. E é isso que é interessante, você dizer, poxa, eu assisti uma aula de 40 minutos que já me garantiu 2 questões na prova, por exemplo, isso é muito bacana. Então vem com a gente que aqui vai ser pouco papo e só sucesso. Nós vamos trabalhar as questões de raciocínio lógico para você detonar nesse concurso. Mas olha, aproveito e peço para você seguir a gente lá nas redes sociais. Peço para você seguir a gente lá nas redes sociais. Muito importante, você está em contato com tanto concurso como com o professor. Segue a gente lá no Instagram, @CursoMS. Tem muita informação bacana para você estar sempre acompanhando. E o professor Pedro Evaristo, segue lá, @Pedro Evaristo, bem facinho, cheio de dicas também interessantes para você. Vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vem comigo, que aqui, você sabe, é pouco papo e só sucesso. Quando a gente fala de FGV, é interessante a gente entender que tem os chamados quantificadores lógicos e as negações e as equivalências. Você sabe o que são os quantificadores lógicos? É quando você coloca aquelas proposições, quando você coloca proposições que elas têm todos, alguns, nenhum, e elas podem ser representadas através daqueles diagramas de Venn, aquelas bolinhas. Por exemplo, quando você chega e diz assim, algum A é B. Quando eu digo que tem algum A que é B, tá aqui a bolinha com, vamos imaginar aqui, o conjunto dos alunos, tá certo? E aqui eu vou colocar o conjunto das pessoas que estão de branco. E eu digo, olha, tem alguns alunos que estão de branco. Quando eu digo que tem algum aluno que está de branco, significa que tem o quê? Pelo menos um aluno que está de branco. Pedro, pode ser só um? Pode. Mas podem ser 5? Pode. Podem ser 20? Pode ser todo mundo? Pode. O algum, ele significa pelo menos um, mas pode ser que sejam todos. Existe aluno que está de branco, há aluno que está de branco. Então, esse assuntozinho é um assunto que a gente sabe que a FGV adora cobrar e pedir o que a gente chama de negação e de equivalência do algum, do nenhum, do todos. Mas primeiro vamos entender como é que funciona cada um deles, beleza? Bom, o algum, você já viu, pelo menos um, tem uma interseção. Mas cuidado, quando eu digo algum, pode ser que sejam todos, tá? E quando eu digo nenhum, olha, nenhum aluno está de branco, nenhum. Como é que eu desenho? O conjunto A separado do conjunto B. Concorda comigo? Nenhum aluno está de branco. Não existe aluno que está de branco. Não existe aluno que está de branco. Então, Pedro, quer dizer que não é obrigado que eu use a palavra nenhum? Exatamente. Pode ser que você tenha simplesmente não existe. Ou então, todos os alunos não estão de branco, porque ninguém está de branco. Se é aluno, então não está de branco. Entendeu a lógica? O importante é ter a ideia. Não é preciso que você tenha propriamente a palavra nenhum. Pode ser ninguém, ninguém está de branco, não existe aluno de branco, todos não estão de branco.
Ah, Pedro, estou entendendo. Então, isso são os chamados quantificadores lógicos. E o que é interessante é que quando eu digo nenhum, ele é um chamado quantificador universal. Por quê? Você vai entender e guarda esse nome. Quando eu digo todos, todos também é um quantificador universal. Quando eu digo todos os alunos estão de branco, se eu dissesse todos os alunos que estão me assistindo, todos vocês vão passar num concurso na área de saúde. Todos. Amém, né? Amém. Então é o seguinte, quando eu digo todos, você não se sentiu atingido? Significa que quando eu disse todos os alunos que estão me assistindo vão passar num concurso da área de saúde, veja que eu atingi todo o meu universo. Daí a ideia de quantificador universal, porque eu atingi todo o meu conjunto universo. Então, quando eu digo todo, A é B, todos os alunos estão de branco, significa que o conjunto dos alunos está dentro do conjunto das pessoas de branco. Todos os alunos estão de branco. Ah, Pedro, eu entendi. Bom, então o que é que vai acontecer aqui agora? Quando eu digo todos os alunos estão de branco, significa se é aluno, então ele está de branco. Eu posso dizer, ora, nenhum aluno não está de branco. Não há aluno que não esteja de branco. Não há aluno que não esteja de branco. A propósito, se eu chegar para você e disser assim, olha, nenhum de vocês não é inteligente. Nenhum aluno, vou falar logo a verdade, nenhum de vocês que está me assistindo não é inteligente. Isso foi um elogio ou foi uma ofensa? O que é que você acha? Claro que foi um elogio, até porque jamais eu ia ofendê-los, né? Então, quando eu digo que nenhum aluno não é inteligente, veja que eu usei uma negação e outra negação. E olha só, anota aí, a negação da negação, ela é sempre uma afirmação. Coloca isso aí lá alguém coloca aí no chat, né? Coloca aí no chat com a gente, a negação da negação, ela é sempre uma afirmação. É mentira que eu não vou? Então é porque eu vou. Não é verdade que eu não quero? Então é porque eu quero. Se você diz não é verdade que Maria não é bonita, então é porque a Maria é bonita. Não é verdade que ela não é bonita, então é porque ela é bonita, entendeu? A negação da negação, ela é sempre uma afirmação. Então é o que acontece nessa situação quando ele diz nenhum A não é B. Então é porque todo A é B. Beleza? Tranquilo? Bom, então o que eu quero deixar para você é a ideia de como funciona o algum, o nenhum e o todos. Mas vem a coisa mais importante para você que quer fazer uma excelente prova da FGV. Você tem que entender o conceito de negação. Você sabe o que é o conceito de negação? Diz aí para mim no chat o que você acha que seria uma negação. Olha, muita gente tem um conceito errado de negação. Por exemplo, as pessoas acham qual é a negação de João é rico. Aí a pessoa diz João é pobre. É errado. A negação do João é rico não é que João é pobre. Como assim, Pedro? Eu sempre achei que fosse. Está errado. O que é a negação? A negação, ela é uma frase que ela sempre tem um valor lógico contrário da minha afirmação. Então, se eu digo João é rico, a negação, ela é uma frase que sempre vai ser falsa toda vez que o João é rico. E toda vez que o João é rico for falso, a negação vai ter que ser verdadeira. E olha, e se o João for, por exemplo, classe média? Aí o João é pobre não vai ser verdade. Então a negação do João é rico não é que o João é pobre. Pedro, e qual é a negação do João é rico? Diz aí para mim no chat o que é que você acha. O que é que você acha? Fala aí para mim. João não é rico. Veja que sempre que o João é rico é verdade, o João não é rico é falso. E sempre que o João é rico é falso, o João não é rico é verdade. Ah, Pedro, então a regra básica é
A negação e a afirmação sempre terão valores lógicos contrários. É isso mesmo. Então, nós podemos dizer que qual é a negação de que algum aluno está de branco? Eu tenho dizendo, olha, tem algum aluno de branco, tem algum A que é B. Negação é o que é preciso acontecer para eu estar mentindo. Para eu estar mentindo, basta que nenhum A seja B. Então eu disse, olha, tem algum aluno de branco. Para eu estar mentindo, é porque tem algum aluno que está de preto? Não. É porque tem algum aluno que não está de branco? Não. Note que pode ser que, pelo desenho, você pode perceber, pode ter algum aluno de branco? Pode. E pode ter algum aluno que não está de branco. Então, as pessoas acham que a negação, olha só, as pessoas acham que a negação é só colocar um não aqui na frase. Acha que a negação de algum aluno estar de branco é só colocar o não na frase. Algum aluno não está de branco e está errado. A negação de algum aluno é você pensar, para eu estar mentindo, é preciso o quê? Nenhum aluno esteja de branco. Ah, não existe aluno de branco. Todos os alunos não estão de branco. Beleza? A mesma coisa quando eu digo nenhum aluno, veja bem, nenhum aluno está de branco. Mentira. Eu digo, olha, nenhum aluno está de branco. Alguém levanta o braço. Mentira, professor. Eu digo, por que é mentira? Porque tem sim algum aluno que está de branco. Então a negação é o que basta para eu estar mentindo. E aí vem a mesma ideia de onde cabe o algum, pessoal? Cabe o pelo menos um. Algum aluno está de branco, pelo menos um aluno está de branco. E quando eu digo todos, todos os alunos estão de branco. Todos os alunos estão de branco. Para eu estar mentindo, é porque ninguém está de branco? Não, senhor. Mas, Pedro, se ninguém estiver de branco, você não vai estar mentindo? Vou, mas não é preciso. Para eu estar mentindo, basta o quê? Que pelo menos um aluno não esteja de branco. Ah, pode ser que ninguém esteja de branco? Pode, mas não é preciso. Basta que pelo menos um A não seja B. Ah, Pedro, entendi. Então quer dizer que a negação de que todos os alunos estão de branco é que tem algum aluno que não está de branco. Não é preciso que ninguém esteja. Então a negação não é um fato, não é simplesmente um fato que faz com que eu esteja mentindo. É o que basta para eu estar mentindo. Então, se você tem esse conceito, você começa a entender muito bem as nossas questõezinhas. Então, você começa a entender muito bem como funciona aqui as questões. Então, você pode chegar aqui e ver, por exemplo, aqui qual é por exemplo, a questão. Vamos trabalhar aqui diante dessas questões que a gente consegue resumir bem direitinho essa ideia. Olha, vou aproveitar inclusive pedir você ainda, que ainda não deu aquele like campeão. Olha, o aluno que dá like, eu estou dizendo, o aluno que dá like aqui na nossa live é o aluno que passa no concurso, porque gosta de privilegiar, de prestigiar, né, as aulas do nosso curso, as aulas que vêm para você para agregar gratuitamente aqui, dando essas informações excepcionais que o curso MS está trazendo para você. E aproveita também, gente, se inscreve no canal que está sempre trazendo novidades bacanas para você. E ao dar um like também o curso entende que esse conteúdo é relevante, que você gostou e que ele tem que estar sempre trazendo a gente, tá bom? Convidando a gente para vir aqui dar essa live bacana para você. Então vem comigo mais uma vez, porque o negócio é pouco papo e só sucesso. Vamos trabalhar aqui a nossa questão. Bom, o fato é o seguinte, quando ele diz qual a negação da proposição alguma lâmpada está acesa. Ora, ele disse que tem alguma lâmpada que está acesa. Quando eu digo que tem alguma lâmpada que está acesa, será que pode ser só uma lâmpada acesa? Pode. Podem ser 2 lâmpadas acesas? Podem. Podem ser até 3 lâmpadas acesas? Podem. Podem ser 4 lâmpadas? Pode. E aí a pergunta, será que podem ser todas? Ele disse
alguma lâmpada acesa. E quando eu digo alguma significa o quê? Nós já sabemos. Pelo menos uma, tá bom? Eu acho que a canetinha tá um pouquinho, como é descalibrada, que a minha letra é bonitinha, tá? Ó, então é o seguinte, alguma lâmpada está acesa. Quando eu digo que alguma lâmpada está acesa, eu quero dizer que tem pelo menos uma lâmpada acesa. Mas lembre-se que ao dizer pelo menos uma, pode ser que sejam todas. Isso é muito importante de você entender. Olha, tem alguma lâmpada que está acesa. Garanto de certeza que tem alguma lâmpada acesa. Mas podem ser duas lâmpadas acesas? Podem. Podem ser todas acesas? Pode, sim. Então vamos lá entender quando ele pergunta o que é preciso acontecer para eu estar mentindo, tá bom? Ele agora pergunta aqui o que é preciso acontecer para eu estar mentindo. Pronto, apaguei uma lâmpada. Eu continuo falando a verdade, tem alguma acesa. Apaguei outra, tem alguma acesa. Apaguei mais outra, tem alguma acesa. Apaguei mais outra, tem alguma acesa. Enquanto tiver pelo menos uma lâmpada acesa, eu estou falando a verdade. Então, para eu estar mentindo, é preciso o quê? Nenhuma lâmpada esteja acesa. Então, note que a negação de que alguma lâmpada está acesa é que nenhuma está acesa. Pedro, então a resposta ou é o item B ou é o item C, certo ou errado? É errado. Opa, peraí, agora eu não entendi. A questão, essa é uma pegadinha que aparece muito em prova, porque tem muita gente que decora assim, a negação do algum tem que ser nenhum, mas não é assim. Eu posso escrever a negação do algum com nenhum, eu posso, mas perceba que a negação de que tem algum acesa é que nenhuma lâmpada está acesa. Mas os dois itens que tem escritos não tem isso, nenhuma lâmpada está acesa. Então, dizer que nenhuma está acesa é o mesmo que dizer o quê? Todas estão apagadas, obviamente. Então, quando eu digo que nenhuma lâmpada está acesa, obviamente eu estou falando que todas as lâmpadas estão apagadas. E dizer que todas as lâmpadas estão apagadas é porque nenhuma está acesa. Ah, Pedro, agora eu entendi. O que caracteriza digamos, a negação de uma proposição é o quê? É assumirem valores lógicos contrários. Sempre que alguma lâmpada estiver acesa, todas apagadas vai ser falso. E todas as vezes que alguma estiver acesa for falsa, obrigatoriamente todas estão apagadas, vai ter que ser verdadeiro. Então, o conceito de negação é isso. Duas proposições serão equivalentes quando elas assumirem o mesmo valor lógico. E duas proposições serão uma negação da outra quando elas assumirem valores lógicos diferentes. E quando a gente fala de valor lógico, a propósito, sempre que a gente fala de valor lógico, lembre-se, só existe ou é verdadeiro ou é falso. Não existe uma terceira coisa, tá? É o princípio do terceiro excluído. Uma coisa ou é verdadeira ou é falsa. Não existe uma terceira possibilidade. Muita gente acaba levando isso para tudo na vida e achando que tudo na vida é binário, né? Inclusive na política, né? Ou é o candidato A ou é o candidato B. Não existem outros 8 candidatos, né? Então acaba tendo essa polarização. Mas na verdade é quando, por exemplo, isso é cobrado muito em prova, quando a pessoa diz assim: qual é a negação de João está de preto? Aí a pessoa bota João está de branco. É errado. A negação de que o João está de preto é que João não está de preto. Ele pode estar de azul, ele pode estar de vermelho, ele pode estar de verde. Então, lembre-se que negação não é simplesmente colocar o não na frase, que é outro erro clássico. E note, por exemplo, que o item A aqui nessa questão é exatamente alguma lâmpada não está acesa, que não tem nada a ver. Tá bom? Bacana? Bom, essa é outra ideia bem simples.
A negação de nenhuma cadeira está quebrada. Olha, eu digo para você, olha, nenhuma cadeira está quebrada. No nosso, veja bem, se eu chego e digo assim, olha, nenhuma cadeira está quebrada. Numa determinada sala de aula, nenhuma cadeira está quebrada. Aí alguém levanta a mão e diz, não, professor, mentira. Por que é mentira? Porque tem sim uma cadeira ali que está quebrada. Tem alguma cadeira quebrada. Cuidado que não posso dizer apenas uma cadeira, somente uma cadeira. Não. Aí está errado. Alguma cadeira está quebrada. Podem ser 2, 10, 20 cadeiras quebradas. Então, eu já sei que sempre, quando eu faço a negação, nenhuma cadeira está quebrada, vai ter que ser alguma cadeira está quebrada. Portanto, aqui claramente a nossa resposta é o item. É o item. Alguma cadeira está quebrada. É o item C de casa, tá bom? Aí vem uma dica campeã que eu vou pedir para alguém aproveitar e colocar no chat aqui para todo mundo. Anote, né? Aproveita e dá uma digitadazinha e coloca no chat. Pessoal, você lembra daquela hora que eu falei, que eu disse assim, que o todos e o nenhum eram quantificadores universais? Você lembra quando a gente disse isso? Que eu cheguei e disse para você assim, todos vocês vão passar num concurso esse ano. Todos vocês. Quando eu digo amém, né? Mais uma vez, amém, que seja, né? Então, veja bem, quando eu digo todos vocês vão passar num concurso esse ano, quando eu disser isso, veja que eu atingi todas as pessoas que estão me assistindo. Todos que estão me assistindo vão passar no concurso esse ano. Então, quando eu digo isso, eu atingi todo o meu universo. Se eu disser ninguém vai fazer concurso para bombeiro este mês. Ninguém vai fazer concurso para bombeiro esse mês. Quando eu digo ninguém, ninguém que está me assistindo vai fazer concurso para bombeiro esse mês. Então, veja bem, eu estou atingindo também, mais uma vez, todo o meu universo. E qual é a dica campeã que eu ia dizer para você? O que eu ia pedir para você anotar é: jamais eu nego um quantificador universal usando outro quantificador universal, ou seja, todos e nenhum. Jamais. Anota aí pra gente, anota no chat. Jamais eu nego um quantificador universal, ou seja, todos e nenhum, usando outro quantificador universal, abre aspas, todos e nenhum. Então, qual é a ideia? Se a questão vier todos, blá, 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 negação, aí tiver lá, todos, tralalá, tralalá, tá errado. Nenhum, blá, 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 tá errado. Então, gente, não dá para negar o todos usando todos e nenhum. E não dá para negar o nenhum usando todos e nenhum. Caramba, Pedro, entendi. Então, voltando aqui para a nossa questãozinha, qual é a ideia? Veja que o nenhum é um quantificador, universal. E eu não posso negar o todos usando todos e nenhum. Então, já de cara, já tinha 2 itens errados. A mesma coisa eu vou aproveitar e fazer nessa questão. Ele disse o contrário. Quais das proposições a seguir é necessariamente verdadeira sempre que nenhuma porta está aberta? Olha, nenhuma porta está aberta. A negação do nenhuma porta está aberta, jamais eu nego um quantificador universal usando outro quantificador universal. Então, o item A e o item B, de cara, já estão errados. De cara. Então, se a frase for todos, blá, 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 negação, todos, tralalá, tralalá, errado. Nenhum, blá, 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 errado. Não pode negar todos usando todos e nenhum, e nem pode negar o nenhum usando todos e nenhum. Tá bom? Então, já sei que está errado esses 2 itens. Pedro, e como é que você sabe que é negação? Porque ele disse assim, qual é a proposição que vai ser sempre necessariamente verdadeiro sempre que esta proposição P for falsa? O que ele está querendo dizer? Valores lógicos contrários.
Ah, Pedro, saquei. Então a negação de nenhuma porta está aberta. Imagina que eu estou dizendo, olha, que tem 3 portas ali, nenhuma porta está aberta. Para eu estar mentindo é porque estão todas abertas? Claro que não. Para eu estar mentindo, basta eu disse que nenhuma porta estava aberta. Mentiroso. Por quê? Porque tem alguma porta aberta. Eu disse que nenhuma porta está aberta. É o mesmo que dizer que todas estão fechadas. É como se você estivesse dizendo assim, ó. Nenhuma porta está aberta. Então é porque todas as portas, ó, todas as portas estão fechadas, beleza? Então o que que vai acontecer? Eu disse, ó, nenhuma está aberta, todas estão fechadas. O que que vai acontecer? Quando eu digo isso, olha só, todas as portas estão fechadas. Para eu estar mentindo, basta o quê? Que pelo menos uma porta esteja aberta. Eu disse que nenhuma estava aberta. Mentiroso. Por quê? Porque tem alguma aberta. Pelo menos uma está aberta. Legal? Veja essa questãozinha aqui da FGV que aborda exatamente isso para você entender. Considere que a afirmação nenhum pescador sabe nadar. Nenhum. Ela disse que essa afirmação não era verdadeira. Então é correto concluir que o que ele está pedindo em outras palavras? A negação. Só que olha a maneira elegante que ele te pediu. Ao invés de dizer qual é a negação desta frase, ele fez você entender essa questão da FGV, ela fez você entender como é a maneira sutil de cobrar a negação. Ele diz que nenhum pescador sabe nadar. Se isso não é verdade, então, ó, se a afirmação é falsa, então a negação vai ter que ser verdadeira. Então ele está pedindo a negação. E nós sabemos que jamais eu nego um quantificador universal usando o outro quantificador universal. Aqui eu tenho o nenhum. E a negação do nenhum não pode ser nenhum, ou ninguém, nem todos. Então eu já sei que esses itens estão errados. De cara, sem nem me esforçar. Olha, nenhum pescador sabe nadar. Mentira. Por que que é mentira? Porque existe pescador que sabe nadar. Há um pescador que sabe nadar. Tem pelo menos um pescador que sabe nadar. Então vamos buscar um item que diz isso. Há pelo menos um pescador que sabe nadar. Resposta item A. Há um pescador, aí ele colocou pelo menos destacado, né? Há pelo menos um pescador que sabe nadar. Quem não é pescador não sabe nadar. Não, tem nada a ver. Então, inclusive quando eu digo quem é pescador, não sabe nadar. Ó, porque ele diz, nenhum pescador sabe nadar. Ou seja, quem é pescador não sabe nadar. É a mesma coisa de dizer todos. Todos não sabem nadar. Ou nenhum sabe nadar. Então, às vezes, quando eu digo quem é isso, quem é A é B, é a mesma coisa de dizer todo A é B. Tá bom? Então, eu até podia entender que esse quem faz o papel, inclusive, de um todos ou de um nenhum, ou seja, de um quantificador universal também. Então, já dava para matar de cara que só podia ser o item A. Bacana, hein? Olha que legal, olha quanta informação interessante nós já trabalhamos, nós já aprendemos nessa nossa live e isso aí, só isso aí já vale aquele teu like campeão, aquele teu like. Você ainda não deu like, meu amigo? Quem dá like é o aluno realmente que passa, é aquele aluno que prestigia o trabalho que os professores estão fazendo aqui por você, se esforçando, trazendo o melhor, trazendo esse conteúdo bacana. Então, e convido você também para se inscrever no nosso canal, se inscreve aqui e também segue a gente lá nas redes sociais, @CursoMS e @Pedro Evaristo, professor aqui de raciocínio lógico que está trazendo essas informações muito interessantes, muito bacana para você. Legal? E lá no final da nossa live tem uma novidade incrível, anota aí, olha só, o Curso MS tem uma promoção incrível que vai até sexta-feira. E quem ficar até o finalzinho, eu vou dar um cupom de desconto campeão para você continuar aqui até o finalzinho da nossa live, que vem coisa muito boa aí para você, tá bom?
Então vamos lá, sem mais delongas, porque aqui o negócio é pouco papo e só sucesso. Bom, quando a gente fala de algum, nenhum, existe, é muito claro a gente conseguir representar em conjuntos. Mas quando a gente tem e, por exemplo, os chamados conectivos lógicos, no caso o e, que é a conjunção, também dá para a gente entender com conectivo, com diagramas lógicos. Olha que bacana. Por exemplo, quando eu digo João é advogado e é bancário, eu posso representar assim, um conjunto A, que é o conjunto dos advogados, o conjunto B, que é o conjunto dos bancários, e quando eu digo, olha só, que João é advogado e é bancário, eu posso pintar essa região aqui, que está o A e o B ao mesmo tempo. Olha que legal. Porque eu estou dizendo que o João ele é advogado e é bancário. Esse Vzinho de cabeça para baixo, caso você ainda não conheça, ele significa e. João é advogado e é bancário. Já quando eu falo ou, João é advogado ou é bancário. Pessoal, aqui tem um pequeno detalhe. O que você acha que eu pintaria aqui nesse caso? Quando eu digo João é advogado ou é bancário? O que você pintaria? Diz aí para mim. Eu pintaria tudo? O que você acha? Diz aí para mim no chat. João é advogado ou é bancário? Eu pinto tudo? Eu pinto isso aqui? Certo ou errado? Tá certo, pessoal. Quando eu digo João é advogado ou é bancário, eu tenho que pintar tudo. Olha só. Isso aqui é algo muito comum eu ver as pessoas tendo essa dúvida. Quando a gente diz ou, muita gente acha, tá, que mas Pedro, eu não entendo. Quando eu digo o ou não quer dizer ou uma coisa ou outra? Não, o ou não quer dizer ou uma coisa ou outra. Olha que interessante. Algumas pessoas acham, né? Algumas pessoas acham que ou ele significa ou um ou outro. Amanhã ou eu vou não, quando eu digo amanhã vou à praia ou ao cinema. Eu posso ir aos dois? Posso sim. Posso sim. Mas Pedro, e como é que a gente diz que só vai a um? Quando a gente usa ou. É diferente. Ah, peraí. Então mostra aqui pra gente de novo. Seguinte, se eu disser João é advogado ou bancário, ele pode estar no grupo dos advogados, no grupo dos bancários ou nos dois. Mas quando eu digo que o João ou ele é advogado ou ele é bancário, é diferente. É quando eu pinto somente A ou somente B, mas não pinto a interseção. Então, ou significa pelo menos um. E ou significa somente um. Ou ele é um, ou ele é outro, mas não os dois. E tem um detalhezinho que na simbologia, ou é um Vzinho assim. Ou. E quando eu digo ou, é um Vzinho com um tracinho embaixo. Esse tracinho embaixo, eu costumo lembrar como se fosse o número 1, que ele é somente uma coisa. Ou ele é advogado, ou ele é bancário. Isso só pode ser uma das coisas. Por isso esse tracinho embaixo, que é a chamada de junção excludente, porque ela exclui a possibilidade de ser os dois. Ao passo de que o ou é a disjunção includente, ela inclui a possibilidade de ser os dois. Legal? Bacana? Gente, é muito gostoso, né? Essa matéria aqui é muito gostosa. E o que eu vou falar agora para vocês? Eu vou falar agora para a negação. E quando a gente fala de negação, qual é a negação da conjunção A e B? Por exemplo, quando eu chego e digo assim, amanhã eu vou à praia e vou ao cinema. Lembra que eu disse que o e, professor, só um detalhe, eu me confundo muito o símbolo do e com o símbolo do ou. Como é que eu faço para lembrar? Olha só, o símbolo do e, eu costumo dizer assim, a gente quando vai dizer assim, vou à praia e ao cinema, normalmente a gente diz, eu vou à praia e ao cinema, né? Aqui parece a letra I, ó. Veja bem, esse símbolozinho, veja que esse símbolo, esse Vzinho aqui assim, ó, ele parece a letra I, ó. Como se fosse, vou à praia e vou ao cinema. Ele parece a letra I, né? Então, quando você coloca A, I, B, é como se faltasse só aqui em cima
o pontinho aqui, né, do pinguinho do i aqui em cima. Então é fácil de lembrar a diferença do i e do ou. E no caso do ou, que é esse Vzinho assim, ó, parece a letra U do ou, vou à praia ou ao cinema, ó, parece a letra U do ou. E só para você não confundir mais o e e o ou, tá bom? Então vamos lá. Então quando você diz vou à praia e ao cinema, quando eu peço a negação, a maioria das pessoas acha que a negação é que a pessoa não vai à praia e não vai ao cinema. Errado. Quando eu digo que eu vou à praia e ao cinema, para eu estar falando a verdade, é preciso que eu vá aos dois. Então, para que eu minta, basta que eu não vá à praia ou que eu não vá ao cinema. Aqui é o que eu chamo a regra do troca-tudo. O a negação, olha que esse não antes do parênteses, é como se fosse, aqui é como, a gente lê como, vou à praia e ao cinema. Quando eu boto esse não aqui fora, é como se fosse, não é verdade que eu vou à praia e ao cinema, que já é uma negação. E isso equivale, é igual a dizer que eu não vou à praia, ou seja, a regra do troca-tudo, o a vira não a, o e vira ou, e o B vira não B. Eu não vou à praia ou não vou ao cinema. Portanto, isso aqui, a resposta é o item B de bola, né? Não A ou não B. É a regra do troca-tudo. Então, vem comigo para essa questão da FGV. Por incrível que pareça, a FGV ela gosta muito, muito do E. É muito mais ele pedir a negação do e do que pedir a negação do ou. É muito mais comum, tá bom? Então vamos lá. Considere a sentença se gosto de jiló e não gosto de quiabo. Uma sentença logicamente equivalente a essa é o quê? Olha só o que vai acontecer. Ele disse, gosto de jiló e não gosto de quiabo. A resposta correta seria o quê? Não gosto de jiló ou, veja bem, ou gosto de quiabo. Então, a negação do e, eu teria que trocar o e por ou. E não tem esse item aqui para você marcar. De cara, note que todos os itens que tem para marcar estão com o se então. Opa, aí a questão complicou um pouquinho. Por quê? Porque a questão é o seguinte. O se então é quando eu digo assim, se fizer sol, então eu vou à praia. Quando eu digo se então, quando você usa o se então, se A, então B. Se, por exemplo, se João é alagoano, então ele é brasileiro. Então, essa negação seria o quê? Quando eu digo se João é alagoano, então ele é brasileiro. Para eu estar mentindo, o cara for alagoano e for brasileiro, tudo bem. Se o cara não for alagoano, mas for brasileiro, tudo bem. Se ele não for alagoano e não for brasileiro, João, você é alagoano? Não. Você é brasileiro? Não, também não tem problema. Eu disse que se o João for alagoano, ele vai ter que ser brasileiro. João, você é alagoano? Sou. Você é brasileiro? Sim. Então tudo bem. Você é alagoano? Não. E é brasileiro? Sou. Tudo bem. Ele pode não ser alagoano, mas ele pode ser, por exemplo, cearense. Ele pode não ser alagoano e ser paulista. Pode não ser alagoano e ser goiano. Não sei. Agora, uma coisa é certa. Se ele não for alagoano e não for brasileiro, tudo bem também. João, você é alagoano? Não. Você é brasileiro? Não. Tem alguma mentira nisso? Não. Então, quando eu peço a negação, você tem que pensar o que é preciso acontecer para eu estar mentindo. E para eu estar mentindo, é preciso que o João seja alagoano e não seja brasileiro. Então, aqui nós temos um caso que ele pegou, é uma pegadinha essa questão, que é, ele fez a negação do e sem ser usando o ou. A negação do e é ou. Mas existe também outras maneiras de fazer a negação do e. Por exemplo, eu sei que a negação do se então, que a gente nem ia abordar nessa aula, mas acabei abordando por conta dessa questão,
A negação do se, então, ela tem que ser o quê? Ela pode ser, melhor dizendo, com ou, mas ela pode ser também com o se, então. Se a negação do se, então, é um e, a negação do e pode ser escrita com o se, então. Ou seja, no caso, ele diz A é como se fosse gosto de jiló e o não B é não gosto de quiabo. Então, a resposta correta vai ser se gosto de jiló, então gosto de quiabo. Resposta item C. Ó, se eu gosto de jiló, veja bem, se eu gosto de jiló, então eu gosto de quiabo. Se isso aqui é mentira, é porque eu gosto de jiló e não gosto de quiabo, que é justamente o que a questão deu como o item lá em cima. Então, veja bem, se a negação, eu sei que se a negação de uma proposição A, ela pode ser dada como fazendo essa história da negação, sem problema nenhum. A negação do A, ela é B, e a negação do B, ela é A. Se eu não vejo a negação pelo enunciado, eu posso fazer a negação dos itens. Então, se eu fizer a negação dos itens, eu volto para a resposta. E foi o que a gente fez nessa questão. Beleza? Vamos para uma questãozinha bem direta aqui nesse nosso caso. Ele diz assim, considere a sentença. Renato viajou e não telefonou para sua mãe. Veja que aqui eu tenho o e. E eu sei que a negação do e, eu não posso usar outro e. Então já está errado todos esses itens aqui. Tudo bem? Ó, a Renato viajou e não telefonou. O que eu posso garantir é isso. Agora veja que eu posso fazer a negação do e com o ou. Tudo bem? Aqui tá tudo ok. Aí ele disse, Renato viajou, vai virar o quê? Renato não viajou. Olha só, apareceu aqui e aqui. Então esse aqui já está errado. Tá bom? Que mais? Não telefonou. Só que a negação de não telefonou vai ser que ele telefonou. Então aqui está errado. Portanto, a resposta é o item C. Pedro, explica de novo. Eu disse que Renato viajou, eu vou chamar de V, e não telefonou para sua mãe. Qual seria a negação? Regra do troca tudo. O viajou vai virar não viajou. O e vai virar ou. E o não telefonou vai virar que telefonou. Por isso que a resposta foi o item C. Legal, não é? Bom, a mesma coisa nós podemos entender com a questão do ou. Não é a regra do troca tudo? Vou à praia ou ao cinema. Eu posso ir só à praia, eu posso ir só ao cinema ou eu posso ir aos dois. Para eu estar mentindo é porque eu não vou à praia e eu não vou ao cinema. Regra do troca tudo. Nesse caso, a resposta seria o item D de dado. Não é verdade? Então, a resposta seria o item D de dado. Agora, vamos aplicar aqui nessa questão. Questãozinha da FGV para a gente terminar a nossa live. Considere a afirmação, hoje faço prova ou amanhã vou trabalhar. A negação dessa afirmação é, veja bem, de cara aqui nós temos, né? Deixa eu ativar aqui nossa canetinha de novo. Pronto. Aqui de cara nós temos um ou. Olha só que bacana. Bem aqui nós temos um ou, tá certo? E aí olha só o que vai acontecer. Eu sei que a negação de um ou, eu troco o ou por e. Então não pode ser esse item aqui, não pode ser esse item, não pode ser esse item aqui. Então a negação do ou, eu vou trocar o ou por e. Olha que massa. E agora eu faço a regra do troca tudo. Olha só. Hoje faço prova ou amanhã vou trabalhar. A negação, não faço prova e amanhã não vou trabalhar. Então, qual seria o item certo? Veja bem, faço prova vai virar não faço prova. Hoje não faço prova. E amanhã não vou trabalhar. Resposta item D. Olha que bacana, que rápido,
que prático que a gente tem. Então, meus queridos, é isso aí. E agora, espero que vocês tenham gostado, que você tenha dado aquele like campeão, que tenha se inscrito, que tenha seguido a gente nas redes sociais. Segue a gente lá depois, @cursoms e @Pedro Evaristo. E agora chegou aquele presente campeão que eu disse que daria para você que ficasse com a gente até o final da nossa live. Olha aí, agora vem coisa boa. Pois é, nessa semana, até sexta-feira, gente, até sexta-feira, dia 14 de maio agora, nós estamos numa promoção super especial e eu vou te dar 30% de desconto em qualquer curso do curso voltado para a FunSaúde. Basta você usar o cupom de desconto Dominando a FGV, tá certo? Tudo junto, tá? Minúsculo. Dominando a FGV. Pronto. Botou esse cupom de desconto, tem esse descontão incrível. E olha, vou gravar para vocês uma série de questões campeãs. Nós vamos desbancar realmente a FGV, vamos fazer um trabalho bem direcionado, porque tem muita coisa boa, muita coisa importante voltado para essa prova. Tá bom? Então, meus queridos, foi um prazer incomensurável estar com você nessa live incrível. Olha, que participação incrível de vocês. Muitíssimo obrigado. Até um próximo encontro. Estamos juntos na construção do seu conhecimento, sempre, sempre para o alto e avante. Valeu demais.